Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais um novo episódio aqui no podcast Nova Geração do Novo Lar. E eu tenho certeza que vocês vão amar a entrevistada de hoje. Trata-se de ninguém mais, ninguém menos de Ana Sofiati, senhoras e senhores. Sim, ela é responsável pela gestão pedagógica das escolas salesianas. Ela trabalha lá na Inspetoria São Pio X. Ela é nossa chefe, tá? Eu tenho que pegar leve hoje porque ela manda no negócio. Tudo bem contigo, Ana? Tudo bem, bom dia. Bom dia. Então é isso. E tu, você quem é? Não, eu quem sou? Quem sou eu? Me apresente agora, você. E aqui do meu lado temos o Rodrigo Cão. Ele não é novidade pra ninguém me conhece mais. Ele é o educador aqui do Novo Lar e também ele é o produtor do nosso podcast, né? Ele comanda, diretor, ele é comediante, ator, enfim. Faço de tudo um pouco na minha Sim. vida. Senhoras e senhores, já deixa aqui, eu já vou deixar aqui, ó, tá passando nesse exato momento aqui embaixo, tá passando o nosso endereço do Instagram. Então se inscreva no nosso canal, se inscreva no Instagram também para acompanhar lá todas as nossas postagens, certo? E já deixa teu like já e bora aproveitar. E comenta aí também. Interage com a gente. Interage com a gente, não importa que é gravado. Deixa comentário embaixo ali sobre a entrevista. Qualquer pergunta que tiver, eu encaminho pra Ana depois. Ela é de boas, ela vai... Né? Então eu encaminho a pergunta pra ela e a gente responde ali nos comentários mesmo. Valeu? Era isso. E eu sou a Jennifer Silva e sou apresentadora de hoje aqui do nosso episódio. Então, oi Ana, seja muito bem-vinda. É uma honra te receber aqui. Quero pedir que tu se sinta muito à vontade e me conta um pouquinho sobre tu, o que tu faz. Faz um resumo da tua vida. Quem é a Ana? Bom, então, bom dia a todos. E boa tarde, boa noite, sei lá a hora que as pessoas vão estar assistindo esse podcast. Eu sou a Ana, né? Ana Sofiati. Sou pedagoga de formação. Minha formação inicial era com educação infantil. Só trabalhava com os pequenininhos. Aliás, morria de medo de vocês, os maiores. Mas eu tive a grata experiência de trabalhar num projeto do governo federal. Isso lá em 2008, que se chamava ProJovem. E era para uma EJA diferente, com um currículo todo diferente. Em 18 meses, os guerreiros lá concluíam o ensino fundamental e ainda saíam com uma qualificação profissional, né? Uma ideia assim, aonde trabalhariam. E foi paixão, assim, à primeira vista, foi quando eu comecei a pensar em sair dos pequenininhos e trabalhar com os maiores. Então, a minha pesquisa do mestrado foi o ProJovem, né? E como ele reposicionava as pessoas, porque ele não reposicionou só os estudantes, reposicionou os profissionais também. Eu sou outra Ana, depois do ProJovem. E agora, há 14 anos atrás, eu trabalhei nessa casa. Trabalhei aqui como coordenadora do ProJovem Adolescente. Conheci o meu atual chefe, que é o Padre Leandro. Na época, nós fizemos o mestrado junto. E depois, 10 anos, ele foi para São Paulo. A gente ficou distante, eu trabalhei em outros lugares. E quando ele retornou de São Paulo, ele me chamou de volta para trabalhar com os salesianos. Agora com a nova função, que é fazer a gestão pedagógica das 8 escolas salesianas da Inspetoria. Então, tem 4 no Rio Grande do Sul e 4 em Santa Catarina. Na parte mais serrana de Santa Catarina. Então, todo trabalho com as coordenações, orientação educacional, eu acompanho. Com reuniões, com formações. Esse é o meu trabalho. Hoje eu pesquiso o sistema prisional, né? Sou estudante, estou fazendo doutorado. E geralmente as pessoas me perguntam, né? Por que sistema prisional se tu é da educação? Eu já ia perguntar agora isso. E, na verdade, assim, na minha caminhada eu trabalhei muito no social. Trabalhei na Maria Degolada, trabalhei em lugares que é o meu chão, assim, onde eu gosto de estar. E eu estou trabalhando justamente a genealogia de como nasce um detento. Obviamente que eu não vou generalizar, né? Vou trabalhar a partir de narrativas de vida de dois sujeitos. Mas a intenção é justamente mostrar que esses direitos são violados muito antes deles chegarem lá. E um dos direitos é a educação. Porque 80% dos nossos sujeitos que estão no sistema prisional não têm o ensino fundamental completo. Sim, então, verdade. esse é o interesse. Assim, é pesquisar quem está à margem, pesquisar aqueles que a gente não quer ver. Né? Aqueles que a gente adora falar que bandido bom é bandido morto. E justamente são essas coisas que me inquietam, assim, que me incomodam. E é por isso que eu estou lá. Então, hoje eu faço um curso de voluntariado. Tem um sistema prisional diferente, que se chama APAC, que é todo organizado e pensado e cuidado e administrado pelos detentos que deixam de ser detentos e passam a ser recuperandos. Então, a gente não sabe quais são os seus delitos, o que eles fizeram, ninguém sabe. Eles passam a ter nome. E eu, para poder ser voluntária lá, que é onde vai ser a minha pesquisa, tenho que fazer um curso que dá quase 6 meses, assim, aos sábados. Tu está fazendo o curso? E eu estou fazendo o curso.
E tô achando bem legal. Pensa numa pessoa que gosta de se incomodar, gente. Olha isso. Pensa numa pessoa que gosta de se incomodar. Não, continua. Eu tô adorando. Sério, de verdade. Continua. Pode continuar. E não, é justamente isso, assim, eu gosto de estar lá, porque na verdade a gente pensa, eu não consigo idealizar, assim, imaginar uma sociedade mais justa se a gente não pensar quem está à margem. E se a gente for avaliar, nós somos muito mais pessoas à margem do que quem está no centro. E a gente não sabe a força que a gente tem. Né? O grande problema do sistema prisional, me corrige por favor se eu estiver errado, tá? Mas é justamente o sistema educacional, né? Só existe o sistema prisional do jeito que está hoje porque o nosso sistema educacional é falho. Eu tô falando alguma besteira? O que tu acha disso? Não, na verdade, assim, ó, o nosso país, ele tem muitas leis, né? E o marco do Brasil é a Constituição de 88, que é considerada a Constituição da cidadania, assim. Só que os nossos direitos são violados. É o país que mais viola direitos, né? É o país que está no ranking das desigualdades sociais. E a educação, obviamente, deveria ser o caminho, mas tu precisa pensar a educação como uma cidade educadora. E não pensar a educação, como o Brasil pensa há mais de 500 anos, de manutenção do sistema. Então, por vezes, a educação, a escola acaba sendo um instrumento de manutenção, né? de manutenção do que está acontecendo. E quando vem políticas que são compensatórias, que são de olhar, por exemplo, cotas. As pessoas são contra as cotas. O Enem, né? O Enem tem o SISU. Quando os guerreiros das escolas públicas começam a frequentar uma URGS, começa a incomodar principalmente a camada da... A mais abastada. Nem a mais abastada, é a classe média. Classe média. Que não quer perder os seus privilégios, que não quer perder a vaga do seu filho. Então, a gente começa a achar injusto quando a gente vê outros sujeitos que não são aqueles pensados como, né, os que darão continuidade ao sistema, estarem em lugares que eles não deveriam estar. Não deveriam, não sei por quê. Porque na Constituição está dizendo que a educação é direito de todos. E a gente sabe que não é bem assim, né? Porque a gente tem todo um outro sistema, um Estado paralelo. Então, por exemplo, eu tenho direito à educação e eu tenho que ir. Se eu não for, a escola tem que fazer FICAI. A FICAI é comunicar né, a Secretaria de Educação de que o estudante não está indo, a criança não está indo na aula. Mas tem comunidades, por exemplo, comunidades que eu já trabalhei de muita vulnerabilidade, de muita situação de drogas e de gerências e de boca, que o Conselho Tutelar não vai na casa falar com a família. E aí o Ministério Público acaba arquivando. E essa criança continua fora da escola. Então, tudo aquilo que é um direito tem todo um outro sistema, que é de Estado mínimo, que é pior ainda quando o Estado se abstém. Ele diz, bom, isso não é meu. Absurdo. E aí tu vai ficando sem escola, tu vai ficando sem educação, tu vai ficando sem saúde. Se o Estado quer ser mínimo, por que o imposto é máximo, então, né? Por que a gente paga as maiores taxas de imposto do planeta se o Estado quer ser mínimo? Então, corta o imposto também, né? A gente está aí em plena reforma tributária. E o que é interessante de tudo isso, né? É o senso comum. Quanto menos nós soubermos, né? Cada um de nós aqui soubermos de como é que funciona isso e que não melhor. É fácil de entender, melhor. Claro. Mas, por exemplo, eu sou trabalhadora, tá? Trabalho pra caramba, né? Sim. Se pensar 60 horas. A minha taxa de imposto de renda é a mesma de um herdeiro. De um cara que ganha o triplo de mim. Então, a gente paga a mesma coisa. E do outro lado, tem as questões de impostos. Quando tem a cesta básica, que diminui os valores do alimento na cesta básica, não é só para quem precisa. O herdeiro também vai pagar mais barato o grande empresário também vai pagar mais barato aquele alimento. Ela não tem acho que a nossa história, ela não é de equidade. Nossa história é de manutenção de quem está bem. Se a gente parar para pensar que o Brasil foi um dos últimos países do mundo a extinguir com a escravidão, se não o último, aí já tem um depois de nós que eu não lembro qual foi. Mas nós somos os últimos ali, um dos últimos. A gente já entende isso, né? Que a questão do nicho, da casta. O Brasil é um país de castas, né? Por mais que isso não esteja oficializado ali na lei, tipo como é na Índia, por exemplo, a cultura indiana, mas a gente é separado em castas. Eu tava contando pra... Não sei se foi pra ti que eu tava contando. Não foi. Foi pra uma outra educanda. No Rio de Janeiro, é absurdo, assim, sabe? Tipo, tu sabe... Quer ver? Vou te fazer um exercício mental aqui, tá? Vou fazer um exercício mental pra ti, pra quem tá assistindo. Fala. Se tu tá na rua, tá? Tá numa praça, tá? Tem uma mulher com um carrinho de bebê, certo?
Uma mulher com carrinho de bebê. Sim. Tu sabe se ela é mãe ou se ela é a babá? Assim, sem perguntar, tu só viu. Tu sabe dizer se ela é mãe ou se ela é a babá? Acho que sim. Provavelmente não. Provavelmente não, tá? Uma criança, tu não viu a criança, não viu a cara da criança. Aham. Tá? Ela tá no carrinho com uma mulher acompanhando. Assim, só de olhar aquela cena, tu sabe dizer se ela é babá ou se ela é a mãe? Ah, não. Aqui Não, no porque sul, ela não. tá. Mas no Rio de Janeiro, tu sabe? Por quê? Porque elas andam de branco. Elas andam uniformizadas. Pra mostrar que é a Pra mãe... mostrar que são babá. Pra mostrar que são babá. Ah, tá, entendi. O uniforme é do trabalhador, o patrão não usa uniforme. Uhum. Né? Então isso já separa uma casta, né? Isso tu já Acho tem que uma identificação A visual. o maior revolt da classe média foi quando se regularizou a questão de emprego das domésticas. Porque imagina, mais de 500 anos a gente já tem o discurso. A Jéssica mora, é Jéssica, né? Jennifer. Jennifer. Mora lá no interior, eu sou uma pessoa muito boa. Vou lá, te trago pra minha casa, tu é da minha família, né? E aí tu trabalha de segunda a segunda, das 8 da manhã, das 7 da manhã às 10 da noite. No momento em que tu traz isso para uma questão trabalhista, que tu tem que ter carteira assinada, horário, né, direitos. Meu Jesus, a classe média entrou em loucura, mas ela é quase da família, ela é considerada da família. Sim. Não sei se todos os guerreiros da família dormem em quartinhos menores, se a casa for assim, ok, né, se todos os guerreiros lá da família têm horário para acordar e não têm horário para dormir. Acho que aquele filme, Que Horas, da Regina Casé, Maravilhoso. Que horas ela chega? Que Horas Ela Chega, mostra muito isso. Então, Mas muito. a classe média enlouqueceu, né? E pensem, gente, que quanto tempo tem a questão trabalhista das empregadas domésticas? Acho que não tem 10 anos. Não tem 10 anos. Não tem 10 anos, E imagina. não tá regular ainda. E estão encontrando domésticas em situação de trabalho análogo à escravidão. Sim, o Rio Grande do Hoje, Sul é... 2023. É. Aquele filme da... ele é maravilhoso. Ele faz um resumão. Eu nunca vi, gente. É maravilhoso. Ai, olha. É com a Regina Casé. É um filme brasileiro. Que É. horas ela chega? Ou Vou que horas ver, ela vem? Vou assistir. Eu acho que é Horas Ela Volta. Que horas ela volta? É uma coisa assim. É. Mas, enfim, é com a Regina Casé. Alguém dá um Google aí pra mim, por favor. A equipe de apoio. Então, sem celular, vê aí pra mim. Tá? Pode ser tu mesmo. Já sacou o celular. Vê aí. Filme com a Regina Casé. Bota que horas ele vai completar. Tá? É um filme. Ele faz esse recorte, esse resumo. Que eu acho o mais interessante da classe média... porque agora vão implantar o comunismo no Brasil, vão tirar meus bens. Irmão, tu tem um Celta. Tu tem uma casa financiada pela Caixa. Tu não tem bens. Sabe? E aí fica esse ranço do... porque, gente, pelo amor de Deus, calma. Sabe? Tipo, não A classe é... média ela é muito hipócrita, né? Não, total. Eu acho que uma das coisas que a gente tem que aprender, assim, ó, escutem isso, existem duas classes, né, no capitalismo. Não existe mais do que duas classes. Tem quem são os donos do meio de produção. Quem nós poderíamos dizer aí que é dono do meio de produção? Vocês têm uma loja aqui do lado que é dono do meio de produção. Total. A van. E tem quem produz esses meios de produção. Sim. Só tem essas duas classes. Então, hoje eu estou trabalhando e eu tenho um salário legal e eu estou conseguindo seguir minha vida. Se amanhã eu for demitida, Acabou? eu não tenho pai e mãe que vai me botar no negócio, que vai me sustentar. E esse é o grande medo da classe média. Só que a classe média ela não se dá conta de que enquanto não tiver equidade, não for bom para todo mundo, eu também posso, eu quero ter um celular, que as pessoas falam, um comunista de iPhone. Comunismo, né? E, primeira coisa, não tem nenhuma experiência comunista no mundo, comunista. Que deu certo. Né? A gente tem experiências socialistas. Ele nunca falou em meios de aquisição. Ele fala dos meios de produção, dividir os meios de produção. Então, se eu sou um padeiro, vamos pensar no Fernando, né? Que é um padeiro maravilhoso e trabalha numa grande rede, ele deveria ganhar tanto quanto o dono daquela rede. Porque é ele que produz. Se o Fernando que sai fora... é. Então, a gente precisa desconstruir isso. E aí eu tenho mais uma sugestão. Se vocês não leram ainda, leiam Os Supridores. Livro. Gente, eu sempre erro. Vejam o nome dele para mim também aí. Como é que é? Apoio. Apoio, equipe de apoio. Supridores é um gaúcho. São 2 meninos que trabalham no supermercado e eles revolucionam todos esses conceitos que a gente trabalha no dia a dia. Por exemplo, de meritocracia. José Faleiro, o nome. José Faleiro. O nome do autor. E é maravilhoso o livro, se vocês não leram, leiam. Supridores. O guri explica assim, em poucas palavras, o que é meritocracia. Vocês sabem o que é meritocracia? Não. Explica. Explica, por favor.
Meritocracia está relacionado, obviamente, né? Então, etimologicamente, na palavra, derivada da palavra mérito. Então, o Estado mínimo, né, dentro da sua governabilidade, vai dizer que todos nós temos as mesmas condições. Quer dizer que eu, tu, a gente tem as mesmas condições. Só que uns aproveitam e outros não. Uns têm méritos e outros não. E aí eu pergunto para vocês, pensem numa escola particular de Viamão. Não sei dizer o nome. Aonde tu estuda? Onde eu estudo? Onde tu estuda. Eu estudo no Orieta. Tu acha que tu tem as mesmas condições e possibilidades de quem está numa escola particular? Não. Então, assim, a meritocracia já é falida por isso. Mas como que não, se tu tá estudando? Tu tem educação? Tu tá no segundo ano do ensino médio. Tô no primeiro. Primeiro ano do ensino médio. Tu não tem as mesmas chances que o estudante de primeiro ano do ensino médio de uma escola particular? Porque a educação é diferente. O ensino... Que absurdo isso que tu tá falando. Eu tô sendo irônico, tá, galera? Eu estou sendo irônico. O ensino é diferente. E aí esse guri vai pensar assim, ó. Pô, é um menino negro, obviamente, né? Um menino preto, os dois são. E ele vai pensar na meritocracia. Quer dizer que desde os meus bisavós, que trabalharam a vida toda, até a minha hoje, que eu trabalho o dia todo no supermercado, que saí daqui podre, não vou conseguir ir para aula depois, que aí eu chego numa comunidade que não tem saneamento básico, né? Que não tem luz, que a minha casa é 2 peças, que é frio pra caramba pra tomar banho, porque não tem vidro no banheiro. Não pode ser possível que a gente não mereça as mesmas condições dos outros. E aí eu vou falar, assim, desenrolar do livro, não sei se pode aqui, depois tu corta. Pode. Eles começam a fazer um tráfico, né, de maconha num sistema socialista. Todos ganham a mesma coisa, independente. Por isso que é um livro, né, pela hipocrisia que a gente vive da sociedade hoje, que a gente não pode adotar muito nas escolas, porque trabalha com a questão do tráfico. E tráfico não existe, né? O tráfico está só lá na vila, lá na periferia. E aí eu mexo sempre, quando eu trabalho nas escolas particulares, que quem sustenta esse tráfico é a classe média alta. É óbvio. Né? Porque eu trabalhava ali na Maria Degolada, quando a gente dormia, fazia alguma atividade na escola, ou chegava cedo, era só carrão que ia lá para fazer, comprar. É a única vez que os guerreiros playboy entram na vila, né? Então, é um livro maravilhoso. Se tu quiser, eu te empresto, eu tenho. Quem se interessar. Que é um livro que vale a pena ler. E ele vai trabalhando esses conceitos de meritocracia, de comunismo, socialismo, né? De desigualdade social, de como é que a gente... Porque no discurso fica muito fácil, né? No discurso é muito fácil. Tu pegar e olhar para um guri desse aqui e dizer assim, não, tu vai sair dessa vida se tu quiser, se tu lutar, tu vai... Às vezes não, cara. Eu sempre falo eu conto isso sempre para eles, eu sempre faço questão de trazer esse dado que eu sou um cara de periferia. Eu me criei na periferia, eu sou de Rio Grande, tá? Eu não sou daqui de Porto Alegre, eu sou de Rio Grande. Eu cresci num bairro das Coabs, né? Lembra aquela época dos anos 80 que deu a explosão das Coabs? A minha mãe, enfim, comprou uma casa, financiou uma casa de Coab, eu cresci nessa... Eu tenho amigos que morreram na mão do tráfico. Amigos que cresceram comigo, que se criaram comigo, que morreram na mão do tráfico. E eles tiveram as mesmas chances que eu. Eu já coloco entre aspas porque eu estudei na mesma escola que eles. Eu sou filho de escola pública, tá? Eu sou filho da educação pública porque eu também me formei na URGS, então eu nunca pisei. Eu pisei em escola particular para trabalhar. Agora, para estudar, nunca. Qual foi a minha vantagem? Por que eu prosperei? Por que eu cheguei onde eu tô? E muitos desses amigos meus que jogavam bola comigo não chegaram no mesmo lugar? Porque eu era filho único. Eu tive de uma família estruturada e filho único. Esses meus colegas que se perderam no meio do caminho, famílias grandes, sei lá, 5, 6 irmãos, desestruturada a maioria das vezes, basicamente o pai que deu no pé e deixou a mãe sozinha para trás, aí essa mãe arranja um padrasto, que o padrasto também já não é lá boa coisa. Então não tem como tu equiparar, entendeu? Nós estudamos, mas cara, nós estudamos na mesma escola. Ok, mas olha a minha realidade, olha as vantagens que eu tive, olha os privilégios que eu tive e olha os privilégios que tu teve. Não foi igual. E não teve aquele braço do governo também para chegar e dizer assim, não, então peraí, só um pouquinho, se tu tem um pouquinho menos de condição, vem para cá, sabe? Vem para uma obra social. Minha cidade, na minha época, pelo menos, não tinha obra social. No meu bairro não tinha obra social. Sempre eu falo isso pra eles, cara, que bom se eu tivesse passado por isso, que meus colegas tivessem passado por isso. Talvez a gente tivesse um pouco mais de chance. Mas não, porque a realidade não é assim. E, na verdade, as obras, né? A gente tem poucas obras hoje por uma questão de
de política pública mesmo, né? No momento que muda ali a política de filantropia, muda-se também o cenário das obras sociais, porque tu não tem como mantê-las, né? Porque daí essa criança tem que estar numa escola particular, né? Dentro da filantropia, cada 9 pagantes, é oriundo de uma escola, de uma escola pública. E também não se reposicionasse, a gente teria um outro Brasil hoje, porque a gente tem muita obra boa, a gente tem muito programa legal, né? Mas a gente vê o que acontece, que a gente vai trabalhando com os filhos dos filhos que já passaram aqui. Porque é muito mais forte todo o sistema de dizer assim, não, tu não vai conseguir. O novo ensino médio, por exemplo, é uma ferramenta de desigualdade. É muito desnecessário. Muito desnecessário, porque ele diz assim, ô bonito, como é que é teu nome? Andrei, tu tá no ensino médio? Cara, tu vai escolher, tu vai decidir. Sim. Você sabe qual é o maior medo da juventude hoje no Brasil? Decidir. É sobrar. É não servir para nada. E aí, quando tu decide e não dá certo, o que o Estado vai dizer? Culpa tua. Ah, meu amor, foi tu que escolheu. Desculpa aí, tá? Então, por que hoje ele está toda essa discussão de ser revogado ou não? Provavelmente ele não será. Acho que vão acontecer alguns ajustes. Por quê? Porque a educação virou mercado. Óbvio. E as escolas particulares, obviamente, investiram muito para que esse ensino médio fosse implantado. Claro. Mas ele vai ter que diminuir as equidades, o distanciamento. Primeiro começa lá na formação básica geral. Quais são os componentes que diminuíram carga horária? Não sei. Ciências humanas. Né? História, geografia, sociologia e filosofia. Gente, isso é histórico, isso não é desse governo, não é do governo passado. Historicamente, a gente tira os componentes que fazem pensar. Claro. Então, o que a gente faz? As ciências humanas, história, geografia, não sei se vocês gostam, tá? Filosofia, é a área de conhecimento composta por esses componentes que fazem a gente desenvolver a habilidade mais importante da nossa vida, que é de análise. Quando a gente analisa, consegue entender historicamente por que foi o último país a abolir a escravidão. Por que é o segundo país do mundo com mais negros e a gente continua vivendo uma branquitude que impera. Quando a gente consegue fazer essas análises, a gente começa a pensar. E aí é um perigo pensar. E é um perigo pensar. Porque metade daqueles deputados, daqueles senadores que nós temos lá hoje, não estariam lá. Né? Porque os caras não conseguem fazer uma proposição. Olhem as CPIs, que vergonha escutar esses caras. A gente há pouco tempo não escutou, não sei se ele é deputado federal, se é senador, não sei, porque não... Dizendo que nos comparando com traficantes, gente. Professores a traficantes. Que horror, Sim, mas gente. olha o sobrenome dele, né? Então não vou nem entrar nesse detalhe, porque não é uma questão partidária, é uma questão ética. Então, o que a gente faz? Isso foi na ditadura, isso foi em vários governos. A gente tira aqueles componentes que vão fazer a gente pensar. E aí vem os itinerários. Cara, se a escola pública não tem um professor de arte... Eu passei meu ensino médio todinho sem aula de português, gente. Que condições eu vou ter de concorrer com um cara que teve literatura, português, redação? Pois Então, a política pública por si só já é excludente. Tu falou da reforma do ensino médio. Eu vou um pouquinho mais além, tá? O que vem na minha cabeça é um palavrão, mas eu vou me conter, tá? Eu também tenho que segurar. A bobagem que fizeram no ensino básico, anos atrás, que tu não reprova mais até o 5º ano. Era até o 3º. Até o 3º, tá. Agora continua. Antes era até o 4º, agora até o 3º. 3º, ok. E aí, o que acontece? Tu começa a pegar... E aqui não, tá? Aqui foi uma exceção. Mas nos outros projetos sociais que eu trabalhei, eu tinha aluno de 13, 14 anos que não sabia ler. E eu não estou falando do analfabeto funcional, aquele que lê e não entende. Não, aquele que não lê, que não junta as palavras. Analfabeto total. E tá no 5º, 6º ano. Mas aí, Rodrigo, tu tem que pensar um pouquinho... Aí a gente vai para análise, né? Primeiro que a gente precisa pensar assim. A questão não é uma política paliativa. Ela foi paliativa. Primeiro porque a gente tem resultados externos, avaliações externas, PISA, né? Que a gente tem que erradicar o analfabetismo. Primeira coisa. Segundo, essa discrepância de idade é terrível na vida dos guerreiros. Pensa a Jennifer com 15 anos no 5º ano. Não tem como. É um pulo, é um passo para a evasão, né? Porque, cara, mesmo que ela tenha outras necessidades especiais, tem uma questão da sexualidade, tem uma questão de tudo que está aflorando, enquanto eu estou com
Os cotocos, os piá que estão brincando, que estão incomodando. Né? O meu filho tem 11 anos, tem lugares que ele não quer ir, porque estão meus afilhados que são pequenininhos, eu não vou cuidar dos pequenos, como se ele fosse grande coisa. Então, tem uma questão aí de discrepância. A gente viveu uma experiência em Porto Alegre maravilhosa, que foi estudado pelo mundo, assim, que foi a escola os ciclos, né? A escola ciclada da Prefeitura de Porto Alegre. Por quê? E tem várias críticas à escola, tanto é que essa proposta não existe mais. Os ciclos, tu passava de um ciclo para o outro, e quando tu não conseguia, aí tu ficava naquela linha tênue assim, de poder recuperar. Porque hoje, falando em desenvolvimento humano, os autores que a gente estuda, né, principalmente Piaget e Vygotsky, vai dizer que construir novos esquemas é muito rápido. O que eu não sei hoje, se eu for desequilibrado, eu assimilo e construo um novo esquema. Né? Vygotsky vai dizer que todo mundo está na zona real, todo mundo sabe alguma coisa. Mas se ele for incomodado, se inquietar, ele vai para uma zona proximal. Ele constrói novos esquemas, ele constrói novas aprendizagens. E esse era o pensamento. Eu não preciso deixar esse guerreiro ficar 1 ano de novo, se em 2 meses ele vai estar no mesmo ritmo que os seus colegas. Então, a escola por ciclos fazia isso. Tu ficava ali naquele espaço ali de... Bom, tu precisa dos estudos de recuperação, que é previsto na lei, que está na LDB. Que estudo de recuperação não é quantitativo, é qualitativo. Aquilo que eu não conseguia aprender. E depois ele ia para o mesmo grupo. Só que todas as experiências que são legais, assim, e que dão trabalho... Porque... Né? Tem que dar trabalho, né? Esse professor tem que investir nesse professor, tem que investir em formação, em estudo. Só que se a gente vive numa sociedade que vê o professor como traficante e que quando se entra no massacre na escola, o primeiro guerreiro que a gente mata é o professor, Ai, gente, né? que horror. Alguma coisa não está bem. Então, o que a gente precisa pensar sobre isso? A quem interessa esse sistema? A quem interessa que eu tenha senso comum? A quem interessa que eu tenha um monte de alfabetizados funcionais? E não pense que alfabetizado funcional é só quem não estudou. A gente tem no Brasil um número enorme de advogados que são funcionais, de médicos que são funcionais, de professores que são funcionais. Quando tu atende um pai que é de alto nível, o cara tem uma boa formação e me diz ainda que não quer que seu filho fique num grupo que tem poucos meninos, porque vai estar envolvido com muitas meninas e isso pode mexer com a vida dele, na sua orientação sexual, porque ainda acredita que é uma escolha, é um funcional. Então, a gente precisa pensar sobre isso. Quem é que interessa que vocês não leiam, que vocês não pensem, que vocês não discutam? Há muita gente. Muita gente. Quanto mais funcionais, quanto menos pessoas que discutam, quanto menos pessoas que pensem, melhor é para a manutenção do sistema. Existe um autor que eu gosto bastante, não sei se a gente pode falar assim, mas que é Foucault, né? E ele trabalha com o conceito de biopolítica. Biopolítica é domínio dos corpos. Então, eu vou dominando esses corpos. Eu vou te dizendo que tu não pode correr no corredor do colégio, né? Que é uma coisa inconveniente. Né? Peraí, deixa eu fazer um parênteses nessa tua fala aí. Porque eu conheci a Ana, que ela veio dar uma formação para nós aqui numa sexta-feira, né? E ela eu não sei se tu lembra que eu dei uma gargalhada quando tu falou isso, porque é isso, de novo, não pensar. Cara, se o nome do negócio é corredor, por que eu não posso correr? Sim. Sabe? Alô com triplex na cabeça. Sabe? Mas é assim que a gente é treinado na escola. A gente tem um direito que é no ECA, é lei. Toda escola tem que ter um grêmio estudantil. Quantas escolas têm grêmios estudantis? Que todo movimento que gera pensar, liderar, a gente vai. E a gente já teve um Brasil, antes ali da ditadura, em que os estudantes, o movimento estudantil era fortíssimo. Bom, muitos políticos que estão aí hoje, o próprio Fernando Henrique, que foi presidente da República, era de movimento estudantil, né? Essa escola que a gente tem ali em Porto Alegre, o Julinho, que hoje a gente nem fala, a gente, aquilo era um... Efervescência, né? É efervescência. Então, quando a gente teve ali, eu acho, né? Ana, daí... Quando tivemos o golpe ali da Dilma, tudo começa porque os jovens saem para as ruas, os estudantes a querer cobrar as passagens. Tudo começou ali. Daí o que a classe média fez? Né? A classe média que se acha extremamente progressista, vamos para a rua também, assumir o verde e amarelo. Quando eu digo que a gente precisa resgatar a nacionalidade, que essa nacionalidade é de loirinho de olho azul, é só olhar as campanhas, gente, publicitárias do governo anterior.
Eu tô dizendo que tu não é dessa nacionalidade. E que tu tem que ficar à parte. E que tu também não é. Aliás, acho que aqui dessa sala, gente... Que horror, gente. Nem eu. Que pinta os cabelos, porque vamos dizer, é pintado, né? Então, é sobre isso que a gente tá falando. Quanto mais tu for burrinho, bom sentido, tá? Como é que é teu nome? Eric. Quanto mais tu achar que o teu destino tá dado, né? Que eu vou fazer as mesmas coisas com meu pai, ou que eu vou ter que trabalhar num estado paralelo, né? Melhor é para esses caras. Uhum. Porque esses caras, os políticos, eles têm inclusive auxílio moradia, gente. Os caras têm casa, os caras têm patrimônio. Ana. Auxílio paletó. Eles têm um dinheiro, eles têm um salário e uma verba extra para comprar roupa. E nós temos o direito de ter alimentação. Tem uma rubrica em todas as escolas públicas que é de alimentação. E uma vez, primeiro tem o pão-bar. Vocês já comeram o pão-bar nas escolas de vocês? Ah, isso vocês conhecem, né, guerreiro? Eu corto depois. Né? Abre não tem nada. E uma vez eu cheguei numa escola, o lanche era guisado com bolacha d'água. EJA. Gente, sabe o que é EJA? Educação de jovens adultos. A maior parte desses guerreiros trabalha em obra o dia todo. Aí depois chega lá só pra comer uma bolachinha. Com guisado, nem combina. Gente, Daí eu meu falei com a Deus. cozinheira, que é uma máfia, né? Ai. E ela disse que quando eles estão com fome, ele come qualquer coisa. Eu disse, a senhora experimentou? Cara, então pão com guisado. Porque pão com guisado, pão com ovo, é tudo de bom. Agora, então, é o descaso. É o descaso. E aí o Foucault vai dizer de um outro conceito que é a necropolítica. Quando eu não domino esses corpos, eu vou matando ele aos poucos. Então, são microagressões, né? Então, eu vou falar, todo cara negro é malandro, né? A mulher tem que voltar para casa, cuidar dos filhos. Quem morreu mais na pandemia? Travestis. Pessoas que não podiam parar de trabalhar, pessoas que tinham que ter... Então, são necropolíticas, a gente vai matando. Não, e a própria guerra contra as drogas, né? A própria guerra contra as drogas é uma necropolítica. É uma necropolítica. Porque em vez de tu... Bom, então, peraí, vamos pensar. O que a gente pode legalizar para matar menos? Não se pensa nisso. Se tem um pensamento de que não presta, de que é isso, e vai continuar assim, porque enxugando gelo. E é enxugando gelo. Aqui a gente vê bastante, mas tipo, se tu parar pra pensar numa realidade como o Rio de Janeiro, que vive numa guerra civil há mais de 30 anos... Gente, o Brizola já era governador do Rio de Janeiro nos anos 80, foi final dos anos 80, né? E anterior a isso, e todo mundo... Entrou político, saiu político, tentando resolver uma coisa que é enxugar gelo. Ou seja, tu não vai conseguir resolver nunca se tu não parar e pensar e organizar isso como uma política de Estado. Vocês já viram o documentário Racionais? Ainda não. Só os guerreiros disseram que curtem ele. Assistam. Cara, o Mano Brown, ele é meio ogro, assim, né? Total. E eu já fui em show dele, quando o show não é na periferia, porque eu fui no Araújo Viana, ele ignora a gente, assim, porque ele se sente muito mal naquele lugar. Mas chega uma hora que o que o Mano Brown diz? Quando tem as festas na periferia, os guerreiros se matavam. Brigavam. Tanto é que vários lugares cancelavam o show dos Racionais, porque sabiam que ia ter... Briga. O que acontecia no outro dia? Corpos no chão, numa comunidade periférica, gente. É muito comum. Um dia o Mano Brown para o show e diz assim, vocês estão se matando e é isso que a polícia quer. Pois né? Então, continue se matando, a gente está fazendo justamente o que as pessoas querem. A gente precisa se unir enquanto comunidade. A gente precisa ser companheiro, sabe? Companheiro, a etimologia da palavra companheiro é quando a gente divide o pão, quando a gente senta e come na mesma mesa. Porque se a gente continuar se matando, a gente só está fazendo o que eles desejam. Quando tem motins, tanto em presídios, como... Vocês são muito novos, vocês não vão lembrar, mas a gente, antes de ser FASE, nós éramos FEBEM. Era a fundação que trabalhava com medida socioeducativa e tinham muitas motins. Eles brigavam, eles se matavam. Aqui foi uma FEBEM. Aqui foi? Aqui no Novo Lar foi uma FEBEM. É? Antes da fase foi FEBEM aqui. FEBEM. Antes de virar para a fase já tinha fechado já. E porque eu não me lembro dessa época. O que acontecia? Os monitores, daí tem um livro que é Sobrevivendo no Inferno, que é de uma psicóloga, Carmen, que é aqui da professora da Unicinos. Ela foi a primeira diretora da FASE. E ela foi entender, por Sobrevivendo no Inferno, é um dos álbuns do Racionais, ela foi entender por que eles escutavam tanto Racionais, né? O que fazia
a cabeça dos meninos e das meninas que estavam lá em medida socioeducativa. Então, quando ia ter um motim na FEBEM, os monitores já sabiam, mudava a rotina. Os guerreiros começavam a... Por que os monitores deixavam acontecer os motins? Para serem vistos pela sociedade. Só quando tinha um guerreiro lá com uma cabeça cortada, a gente já teve motim aqui no Presídio Central, cabeça, né, cortaram a cabeça do companheiro de cela. Então, o que eles faziam? Bom, para a gente ser visto pela sociedade... Tem que fazer barulho. Tem que fazer barulho. Por que hoje não tem mais motins, assim? Vocês não, da geração de vocês, não devem ter visto confusões no Presídio Central. O grande erro da ditadura foi prender preso político com preso comum. Ai, conta essa história. Né? Ela é maravilhosa. Vai em frente. E aí que vem a questão assim, de gente? Preso político, né? Então, olha, grandes pensadores foram presos no nosso Brasil, né? Vamos pensar no Paulo Freire, que para mim é um dos maiores autores que a gente tem na educação. Que as pessoas odeiam, né? Os reacionários odeiam o Freire. Cara, tu prende alguém que pensa, alguém que estudou com um preso comum e eles começam a conversar. E aí vai se organizando o sistema. Né? Quando o PCC, quando o Comando Vermelho faz lá, escreve o seu manifesto, é porque alguém também... Tem um intelectual ali por trás. Alguém disse, cara, vocês precisam pensar, vocês precisam entender que vocês são cidadãos de direito. E aí nasce o termo crime organizado. Crime organizado. Então, hoje não se dá um salve dentro de um presídio. Salve olha só, aquele bonito ali, esse guri de trânsito ia ficar lindo. Aquele ali, ó. Andrei, né? O Andrei mexeu com a minha mina. E é da outra facção. Não tem mais eu ir lá e matar o Andrei. Ninguém mais dá salve sem passar Pela chefia. Pela chefia. Então, eles têm toda uma organização. Eles têm os caras que já são suplentes, né? E eles conversam. Tanto é que eles começaram a ter... vocês sabem que quando eu sou preso, né? Sou penado e eu trabalhava antes, eu tenho direito a família continua recebendo uma... Então, eles vão organizando isso para que não sejam vagabundos que foram presos, mas alguém que tinha... Então, com táxi, com Uber, com... Eles têm políticos, né? Assistam os 2 Tropas de Elite. Os 2. Pra quem Muito já bom. concordou Muito bom. aqui. É exatamente isso. O que o Tropa de Elite trata é justamente isso. Principalmente o 2. Só que também teve uma outra categoria que se organizou, que é a da polícia. E aí começam as milícias. E aí é muito difícil quando a gente pensa assim, o voto não pode ser... Lembra toda aquela discussão que não podia ser... Que tinha que ser impresso, não podia ser... Cara, quando eu vivo numa comunidade que é comandada por uma milícia, que é muito... Eu acho que é 100 vezes pior, a milícia é de uma outra organização, de uma outra facção, né? Que são oriundos da polícia, geralmente eles são policiais que estão trabalhando. E que ele diz, Andrei, Chuchu, tu quer comprar água? Só pode comprar água aqui. Tu só vai usar o Netflix Get, aquele... Gato.net. Gato.net, desse aqui. Tu acha mesmo que com voto impresso... Não tem como esses guerreiros saberem quem tu votou? Claro. Então, há tudo por trás, gente. Por isso que humanas é muito importante. Tem uma análise. Tu mora numa comunidade, mesmo que tu não goste dessa comunidade, mas tu é refém dela. Obviamente que tu vai fazer o que os caras estão mandando. Claro. Com certeza, né? Não tem como, gente. Não tem. Porque daí as pessoas falam muito. Mas o Rio tinha que botar um fogo, né? O Rio tinha que... Cara, a gente teve... O último governo do Rio, não sobrou ninguém. De governadora, né? Foram presos. E a gente vê que se mantém, esses caras continuam na política. Mas por quê, né, gente? Aonde tu vive tem ou um sistema, um estado paralelo organizado, que são o tráfico, né? E as organizações criminais. E tu tem a milícia junto. Não tem como tu mudar tudo isso. Né? Então, tu tem que fazer um esforço muito grande. Por isso que se mantém as mesmas pessoas no poder lá. E passa ano, e vem ano, e os caras que são presos, daqui a pouco voltam. Né? E pensando em projeto de educação, o Rio de Janeiro teve um grande projeto de educação, não sei qual é a tua opinião sobre isso, eu vou lançar aqui o Advogado do Diabo, tu me fala na sequência, que foi com o Brizola, quando ele foi governador do Rio de Janeiro, que ele criou o que chamaram de brizolões, que eram os CIEPs. Que era o que está voltando à discussão agora, de novo, que são as escolas em tempo integral.
E daí tu tem no teu primeiro turno todo o currículo que tu precisa pra vida, pra, né, matemática, português, e no contraturno tu tem exatamente o que nós estamos fazendo aqui no Novo Lar. Que é os cursos paralelos, uma oficina de teatro, uma oficina de música, uma oficina de... né? E isso virou depósito. Os CIEPs do Brizola viraram depósito de qualquer coisa, porque acabou o projeto. E aí tu acaba com um projeto de educação, tu alimenta o presídio. Onde tu não tem educação, tu alimenta o presídio. Eu estudei numa escola brizoleta, né? Vocês são muito novos, assim, mas tudo que era escolinha verde que tinha era porque pro Brizola, e eu acho que o meu grande recalque com o PDT é isso, porque eles eles mataram, assim, né? Coitado do Brizola, morreu, ele não existe mais como referência. Onde tivesse guerreiro tinha que ter escola. Hoje, quando tu diz assim no Estado, se tem uma escola estadual, né? Porque você sabe, o ensino médio é do Estado, tá? É uma obrigação do Estado, não do município. Mas tem 5 guerreiros, a gente fecha. Vamos lá para a Constituição de 88. Se tem um guerreiro, ele tem direito à educação. Porque se vocês moram... Não sei se alguém mora aqui em comunidade de tráfico muito punk, assim. Cara... Moram? É território. Se eu não estudar na Orieta, eu não vou conseguir ir naquela escola que continua aberta, numa outra comunidade, que é outra boca e que é outra facção. Eles vão territorializando os espaços geográficos. E aí, quando o Estado não pensa interseccionalmente, que eu preciso pensar tudo isso, não é só porque tem 5 guerreiros ali, mas que aquele guerreiro não vai poder ir para a escola, a gente está dizendo que a gente não é importante. E vocês não vivem isso, embora a gente passe por dificuldades, mas tem pessoas que caminham, gente, 5 quilômetros para ir num ponto onde passe um ônibus para levar para a escola. E aí tu vai dizer que o guerreiro não merece estar lá numa federal, não merece fazer uma graduação. Então a gente precisa pensar sobre tudo isso. Acho que o Brizola viveu um momento maravilhoso, assim, né? As pessoas que estavam ao redor dele, né? Se a gente era uma outra época Darcy também, Ribeiro, né? Era escola nova em termos de movimento de educação. Ele tinha um projeto para os CIAPs, né? Para os brizolões, assim, que era com aquele Niemeyer. E era muito barato. Era uma obra que era barata de construir escolas que pudesse agregar o turno integral. O meio sempre estava ali, ou era o refeitório, ou era a biblioteca. Então, todo guerreiro tinha que ou passar por essa biblioteca e ir para a sala, ou passar pelo refeitório para ter contato com seus pares. Então, não há um interesse político de que isso aconteça. E aí eu fico mais triste com o PDT, né? Porque eles não falam sobre isso, é como se isso não tivesse existido. O Ciro deu uma cabeçada, acho que esse último ano, ele voltou enlouquecido, falando só besteira, e o foco dele que ele tinha que fazer... Mas nem os herdeiros, né, do Brizola. A gente tem a menina aí, que é a neta dele. Parece que a história do homem foi esquecida. E aí, quando tu fala na questão do ensino da história, no ensino da geografia, que está sendo cada vez mais tirado de lado, é isso, né? Agora a gente chegou num momento prático de falar isso, sabe? Porque ninguém sabe. Como tu disse, vocês não sabem. Por que eles não sabem? Porque eles não estudaram história. Eles não sabem quem é o Brizola, eles não sabem como é que foi a nossa história. Quando a gente fala em ditadura, para eles é muito vago. Porque primeiro que eles não viveram, talvez os pais deles não viveram, porque eu tô com 42, tenho idade para ser pai dessa gurizada, desses guerreiros tudo aí, os pais dele tudo tem a minha idade também. E para mim a ditadura terminou em 85, para mim, para todo mundo. Em 85 eu tinha 4 anos. Então, eu já nasci num regime democrático, digamos assim. A gente não sabe o que é. Então, quando tu corta a história, quando tu tira o ensino da história, quando tu não conta essa história para eles, cai nessa falácia aí do... Bom, é só a gente pegar e ver o que foi a pandemia, né? É só a gente pegar e ver o que foi a pandemia. A ignorância que foi a pandemia num país onde a gente erradicou a paralisia infantil por meio das vacinas, e aí de uma hora para outra as pessoas compraram um discurso. Eu tenho que me acalmar porque eu me exalto com essa história, mas assim, compraram um discurso vazio e vago de que a vacina era ruim e não se vacinaram. Palhaçada. Mas a gente vive os resultados ainda da ditadura, né, gente? Total. A nossa polícia, ela é militarizada ainda e é fruto dessa ditadura. Alguém que já foi abordado por policial na rua? Ninguém tomou um atraque aqui?
Pois então. Nem tu? Mas já fui. Não, é que a câmera não tá pegando, mas é o nosso aluno mais preto aqui. Tu nunca foi abordado pela polícia? Já fui encarado, mas não. Só te encararam, mas não. Cara, tu é muito feliz. Eu também. Tu é muito feliz. Até as abordagens são diferentes hoje. Numa periferia de um jeito, lá no Bela Vista vai ser outro. Né? No baile funk vai ser de um jeito, lá na... Como é que a gente tem ali? O meu sonho até ir nesse baile funk que tem ali na... Qual é a comunidade que tem aqui que eu não Eu não sei, eu não moro aqui. Ajuda. Não, aqui em Porto Alegre. Em Porto Alegre? Ah, em Porto Na Alegre. Tuca? Ai, da Tuca! O baile da Tuca. É. Famoso baile da Tuca. Na Tuca. Já foi? Não, mas meu primo vai. É bom? É. A abordagem, se a polícia chegar lá, vai ser uma, e se ela chegar lá no Leopoldina, vai ser outra. Né? Então, isso ainda é resultado dessa ditadura. Tem um livro que, se vocês quiserem ler, e tem o filme dele, que é do aquele jornalista, ele faz aquele programa Repórter. O Pedro Bial? Não, Pedro Bial não. É o Caco... Caco Barcelos? Caco Barcelos. Aham. Que é a Rota 66, né? Sim. Rota 66 conta isso. A ditadura, as pessoas morriam, jovens, negros, periféricos, morriam de bando, assim. Tu ia no ML, eram só as famílias procurando os corpos dos seus filhos. Porque eles não eram nem abordados. Quando o Caco começa a fazer um levantamento dessas mortes no ML, eram todos tiros nas costas. Isso quer dizer que os guerreiros nem bateram, nem tentaram. Tipo assim, a polícia se defendeu. Não. E aí ele faz o seguinte: quando vai uns gurizinhos de Fuca que se perdem, classe média alta, se perdem numa vila, e a polícia vem e atira, daí mexeu com outras pessoas. Gente, o Caco fez um levantamento desses casos. Ele foi ameaçado pelos policiais quando claro. ele publicou O livro. o livro. Né? Ele foi ameaçado, mas ele escancarou uma história triste do Brasil que a gente prefere não ver, que é falar sobre os invisíveis. Então, enquanto era filho... Bom, a Thaís Araújo, você sabe quem é a Thaís Araújo, né? Sim. Cara, a Thaís Araújo é uma baita de uma atriz. Ela não vem de uma família de classe média baixa, né? Ela não viveu vulnerabilidades, porque o pai, eu acho que a mãe é médica, o pai é administrador. É uma coisa assim. E ela diz que até hoje ela precisa lembrar os filhos dela, que são negros, de saírem com documento. Porque uma criança negra que foi pega sem documento, um jovem negro, você já sabe para onde que ela vai. E ainda mais uma realidade como o Rio de Janeiro, né? Então, ela, imagina as mães de vocês, a mãe, né, de quem vive numa comunidade em que tu perdeu o teu livre-arbítrio, né, que é comandada por outras pessoas. E aqui eu não estou fazendo nenhuma apologia à droga, não estou fazendo nenhuma apologia a quem é bom, quem é ruim. Eu estou dizendo que quando a gente não tem liberdade para poder fazer escolhas, que a gente vive sobre ou sobre o tráfico, né, sobre as ordens daquele tráfico, sobre as ordens das milícias, o quanto isso é difícil de sermos realmente livres. E eu acho que também a gente já pode ir, né, indo para terminar assim, porque eu acho que também não pode ser muito comprido, né? Temos tempo. Mas eu deu muito... Eu vou te provocar mais agora. Vai? Vou te provocar mais. Eu agradeço muito a uma professora do meu filho. Eu tenho 2 filhos, eu não falei para vocês, né? Eu tenho um guerreiro de 25 anos. Acho que não sei se você estava aqui, o Ian veio falar sobre... Não, acho que não. Jovem Aprendiz, acho que não foi com vocês? Não, acho que não. Não. Ele foi Jovem Aprendiz também, né? E eu tenho um de 11. E o meu de 11, quando foi da educação infantil pro primeiro ano, do primeiro ano pro segundo, não sabia ler. E a gente tem todo esse discurso, que a alfabetização é um processo, não sei o quê. Mas vou dizer para vocês que eu estava assim, né? Esse guri não aprende a ler. Aí, quando chegou no dia 8 de março, que dia 8 de março, o que a gente comemora? Dia da Mulher Internacional da Mulher. A gente estava jantando, e aí o Samuel disse assim, vocês sabem que dia é hoje? Aí a gente falou, né? Dia Internacional das Mulheres. Mas tu sabia que isso não é uma comemoração? Que a gente só trabalha o dia 8 para não esquecer, né, do que como é que a questão de gênero, de identidade, né, e de respeito ao feminino. E aí ele contou da fábrica, né, ele contou daquele que não tinha horário, né, as mães levavam suas crianças para trabalhar junto, do fogo, dos sutiãs. E ele foi falando tudo aquilo. E, gente, se eu pudesse beijar a professora dele, me ajoelhar e agradecer, eu faria isso. Palmas para ela. Porque, assim, Paulo Freire sempre diz que a leitura de mundo, né, dizia,
precede a leitura da palavra. E foi aquilo ali, ó. Não interessava o Samuel saber ler e escrever se ele não soubesse o que a gente faz no dia 8. E que bom que o meu filho não vai dar flor rosa, né, para as mulheres da vida dele. Porque ele entendeu que não é uma comemoração, que é um dia de burlar, que é um dia de resgate, que é um dia de militar e de lutar contra tudo que a gente vive. Gente, a gente está hoje, agora foi assinado semana passada, a equiparação de salário. Pense, 2023. 2023. É. E tudo passa pela educação, né, Ana? Tudo seria a solução, ela é muito fácil. É como tu disse, tu imagina se um Brizolão, que é um prédio, eu já tive no Rio de Janeiro, já passei por um, eles são gigantes. O Orieta é um brisolão. Tu é do Orieta, não é? Uhum. O Orieta é um brisolão, Sim, é uma eu sou do brisoleta, Orieta. é uma escola, um CEP. É um CIEP? É um CEP, era um dos Então poucos assim, latinhos. e aí quando tu me diz Tem aquele refeitório no meio, né? Sim. Grandão, é? que quando tu me diz que essa construção ela é relativamente barata, tá? Sim, o projeto do Niemeyer era uma coisa super acessível para as prefeituras. Né? Então, assim, ó, por que não fazer? E aí eu vou mais além. Por que não valorizar também? Porque, assim, ó, a minha mãe foi professora durante 40 anos. Né? Professora normal, assim, não educador social que nem eu. Mas ela foi professora durante 40 anos. Por 40 anos, e ela tá aposentada há 7, eu acho, agora. Então, são 47 anos da minha mãe brigando por salário. Porque ela, mesmo aposentada, ela tá com saúde, então ela vai para as manifestações. Brigando por salário. Por que nós estamos em 2023? E isso é uma provocação que eu quero fazer para ti, tá? Por que nós estamos em 2023, em pleno século XXI, com todo um aparato, com toda uma informação, com todo um acesso à informação que nós temos, e nós ainda estamos submetendo a classe dos professores, que é a classe mais importante de profissional deste país, desse mundo, desse planeta, porque qualquer homem, qualquer mulher que está numa posição boa hoje em dia, que pode ser dono de mercado, teve professores na sua vida. Por que essa classe ainda é tão massacrada e tão desvalorizada, principalmente quando a gente fala de educação pública? Porque tem um grande projeto nacional de emburrecimento. Darcy Ribeiro. Grande projeto, ele é enorme. Então a gente desmoraliza, a gente desvaloriza. Cara, a gente pode ficar 6 meses de greve. Que ninguém, ainda vamos chamar de vagabundo. De vagabundo, exatamente. O correio faz uma semana, para de chegar carta, né? E coisa na casa de vocês. O correio vai lá e consegue negociar e volta. Então é um grande projeto de desvalorização das licenciaturas, né? E dos professores. As pessoas adoram dizer, a Finlândia tem os melhores resultados educacionais. A Finlândia é uma cidade educadora. A educação já só entrou como projeto político daquele país de melhorar os índices de equidade, né, de desigualdade. Então, lá o professor é valorizado, né? Hoje, por exemplo, é tipo um PPG, né? PPG é onde a gente faz mestrado, doutorado. Primeiro que nós ficamos 4 anos sem bolsa, é muito caro estudar nesse país. Né? E é uma concorrência desleal, muita gente quer estudar. Segundo, a nossa academia que eu digo é faculdade, universidade, desvaloriza a prática. Então, se eu estou concorrendo contigo e tu tem publicações, tu nunca entrou numa escola, mas tu tem publicações, tu tem artigos, tu pontua mais do que eu que estou há 20 anos, já é 30 anos, gente, numa sala de aula no chão de fábrica. Então, a gente desmoraliza, a gente desvaloriza quem está trabalhando. Porque é bom para um pesquisador, para um PPG, que o cara esteja livre, que vai publicar, que vai assim... Né? Então, já começa por aí, já é um caminho inverso. Cara, eu tive escutando essa semana, 2 semanas atrás, quando eu fui num congresso, o Cristóvão Buarque, que foi nosso ministro da Educação por muito tempo. E ele falou sobre não adianta ter cotas na universidade. Não adianta investimento. Ele não está dizendo que não é importante, né? Institutos federais, né? Que a gente possa estudar, tecnólogo, cotas, ProUni, SISU. Só que a gente tem um funil de desigualdade até chegar. Quem aqui tem o pai e a mãe com curso superior? Não? Ninguém? Nenhum dos pais de vocês fez faculdade? Não sei. Faculdade fez? Pedagogia. A tua mãe é professora? Aqui, ó. É das tuas. É a minha. Uma. Nós somos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uma. Meu pai falou, ele disse que saiu na 5ª série.
Nossa. Clássico. Clássico. Então, assim, da minha família, gente, eu sou a primeira a me formar. Depois foi a minha irmã e agora a minha sobrinha. Meus sobrinhos que estão, né? Então, cara, não adianta só esse investimento lá no ensino superior. Porque quem chega é um número muito pequeno de quem está nesse centro, quem é o centro que consegue chegar lá. Cara, tu é um privilegiado, Rodrigo. Tu fez URGS, tu fez a tua vida toda numa escola pública que deveria ser de direito. A Argentina, quando fez o mesmo processo que a gente de democratização, porque se a gente sofreu uma ditadura, a Argentina foi pior, né? Os guerreiros pegavam no avião e jogavam os caras lá de cima, no Rio, lá da Prata. Né? Da Prata. Quando eles viveram o processo de democratização, tu não faz vestibular na Argentina. Toda a escola é um direito. Obviamente, entende que a gente se auto-exclui, porque tu não pode reprovar no primeiro ano, tem um monte de coisas assim. Então, tu chega na Argentina, motorista de táxi é médico, né? Tentou... Quantos amigos nossos vão fazer medicina na Argentina para depois... Porque lá o processo de democratização foi real. Então, toda a educação é pública e é direito de todos. Eu não faço vestibular lá. Aqui a gente faz ainda o vestibular. Por mais que a gente tenha ProUni, SISU, Mas Enem, tem a prova. E a prova do vestibular não conversa com o Enem, são provas muito distintas. Então, assim, por que as coisas não fluem? Porque é um grande projeto de emborrecimento, inclusive nosso. A gente fala com os professores, e todos os grupos que eu trabalho, eu brigo muito com isso. A gente precisa ter uma competência além da acadêmica, que é, vamos saber o que eu quero fazer, o que eu tenho que ensinar, eu tenho que ter a competência política. E aí tu pergunta para o professor, olha como é um grande projeto, que livro que tu leu? Vamos falar sobre marco temporal, que está sendo discutido aí, a questão das terras indígenas. Vamos falar da reforma do novo ensino, por que eu não... Os professores não conseguem falar sobre isso? Falta formação continuada, né? Falta ter uma escola que ensinou a pensar. E eu escrevi uma vez, né, um texto. Você já viu aquele filme PS Eu Te Amo? Não, eu Nunca não. vi. Ele é bem idiotinho, assim, tá? O cara morre, eu vou falar que tá na... Já. E ele deixa cartas pra ela. Deixa cartas. Quando ele sabe que vai morrer, ele começa a deixar cartas. Ela é uma pra isso. chata, né? Chama. E ele é muito gente boa, assim. O cara era E aí ele sabia que ia morrer, porque ele tinha uma doença, não falou pra ela. Depois que ele morre, começa a chegar as cartas pra ela. Tipo assim, no final ele sempre dizia, PS, eu te amo. Tipo, faça isso, saia, deixa a casa bagunçada, né? E eu sempre mesmo que eu tive eu escrevi um artigo falando sobre isso, que eu tive um professor no ensino fundamental que ele deixava PS, eu te amo em cada final da aula. Porque ele era professor de moral e cívica, imagina, moral e cívica é um componente oriundo da ditadura. A ditadura. Né? Então eu estava vivendo aquele período bem assim, pós-ditadura, ainda tinha o SPB. E o homem, gente, mexia com a gente, assim, ó. Imagina 13, 14 anos, a idade de vocês. E ele era de cutucar. Então, para mim, as aulas dele, né? O Rodrigo deve conhecer, né? Ele trabalhou depois com o Gilberto Gil, no Ministério da Cultura. O Vitor Ortiz. Não. Ele é meu professor, então, para mim, todas as aulas dele eram PS, eu te amo. Você já até me perguntar, tu já falou para ele isso? Depois a gente foi se reencontrando como adulto. Eu disse, eu nunca falei. Mas ele é o professor que eu lembro, assim. Então, o que eu desejo é que vocês possam ter professores assim, né? E que façam vocês pensar. E aquele que é chato, que traz reportagem, que traz as coisas que estão acontecendo no mundo, né? Que está acontecendo no país. Prestem atenção. Uns professores que param tudo que estão fazendo para ensinar vocês a comer, por exemplo. Que horror. Foi o que eu fiz hoje. Eu tinha uma aula para dar para eles, aí a gente acabou entrando num assunto que eu já tinha tido com a turma de teatro sobre alimentação. Porque essa galerinha aí, esses guerreirinhos aí que nem tu fala, tu larga eles para fazer um exercício físico, eles não aguentam 5 minutos. Nem bola, né? Estão tudo falecendo. Vocês não jogam futebol. Estão tudo com os corações saindo pela boca. Entendeu? Por quê? Porque estão se alimentando mal. Então, assim, o que eu posso dizer para vocês é que tem um grande projeto de emborrecimento. Quanto mais alienados nós somos, melhor é para essa manutenção do poder e da situação como ela está. Vocês acreditam que nesse curso que eu estou fazendo voluntariado lá na PAC, né, que é Sistema Prisional Diferente, e que poucas pessoas sabem sobre ele, dos trabalhos que eles fazem é costurar aquelas caixinhas de leite, sabe, que dentro é laminadinha, costurar para fazer como se fosse um papel de parede.
para fechar a fresta das casas das pessoas. Então, se a gente vive num país, num estado, que ainda tem frestas desse tamanho na casa das pessoas, num lugar em que o frio é terrível, cara, alguma coisa não tá certa. Eu tenho guerreiro que tem ar-condicionado no banheiro, eu tenho guerreiro que tem que fechar frestas da sua casa, né, com material reciclado. Pois é. Então, assim, ó, enquanto a gente estiver alienado, pensando que a vida tá boa, que é assim mesmo, né? Teve um outro movimento muito legal em Porto Alegre, de Viamão eu não vivi, chamado orçamento participativo. Orçamento participativo era assim, ó, tu fazia reunião na tua comunidade. Onde é que tu mora? Esqueci o nome da minha rua. Não, vila, bairro. São Lucas. São Lucas. Então, tinha uma reunião dentro da São Lucas e a São Lucas decidiu o que era bom, aonde que o investimento. Aqui falta uma escola de educação infantil. Aqui precisa ter uma unidade básica de saúde. Então, faziam as discussões, iam para a assembleia e a comunidade decidia o que ia ter na sua... Gente, vocês querem mais participativo do que isso? Eu participei lá em Rio Grande. É? De reuniões do orçamento participativo. Eu participei em Porto Alegre, como eu trabalhava com a EJA, a minha escola tinha 10 delegados. Delegados representavam 10 pessoas. E aí tu ia naquelas assembleias, os guerreiros falando tudo errado, peguemos, levemos, carreguemos, mas extremamente politizados, sabendo o que eles desejavam. Obviamente que acabou, né, gente? Obviamente acabou. Essas coisas não... Dava muito trabalho, né? Muito trabalho, porque eu tinha que dava muito atender... trabalho. Então, o que a gente precisa fazer hoje? Imagina, do nada, tu tem que fazer uma creche numa vila. Mas eu Tá quero lá, dizer- quieto na tua, tranquilo. Tua função é prefeito. Aí tu vai ter que sair, levantar a bunda da cadeira e construir uma creche. Olha a trabalheira que dá. Que chato. Não, né? não ia durar, óbvio. Então, o que a gente fazia assim, ó, o grande reposicionamento e grande objetivo do orçamento participativo é: eu não preciso sair da São Lucas para melhorar de vida. Eu posso melhorar a São Lucas. E aí vamos pensar na escola. A escola não tem vidro, tem escola que não tem vidro. Tem escola que a gente dá aula à noite que não tem lâmpada. É uma luz, ó, 2 lâmpadas funcionando, que não tem lanche. E os guerreiros estão discutindo banheiro. Se vai ter banheiro para menina, se vai ter banheiro para menino. Pois é. Olha, a gente acaba... Porque isso nos distrai. Enquanto eu tô lá discutindo, não, tem que ter banheiro para menino. Cara, na casa de vocês tem mais de um banheiro? Não. Um banheiro só, tá bom, né? Tá ótimo, gente. Porque banheiro é um espaço de privacidade. A gente não tem que dividir juntos. A gente não compartilha. Eu sim, né? Porque em casa eu não fecho a porta. É horrível quando tem visita. Mas é o teu momento. Então não interessa, é um banheiro unissex. Todos podem usar o banheiro. Mas aí os reacionários vão dizer que os gays vão... né? Que os homoafetivos vão... Que não sei o quê. Então, assim, não interessa se não tem lanche. Tá bonito. Tu tá comendo pão com bar todo dia. Muito menos se tu passar o ensino médio sem ter um professor de física. Mas o banheiro... Ele tem que ser separado. Então, assim, ó, as pessoas vão, os reacionários... O reacionário é no sentido assim, ó... De que é manutenção mesmo, né? Que não dá pra mudar. Eles querem isso. Eles querem que a gente continue com o mínimo, que a gente continue com pouco. E se teve mudança na educação, se hoje a gente pode falar de uma teoria pós-crítica, né? É graças aos movimentos sociais. Todo o movimento LGBT, eu nunca sei dizer todas as letras, LGBT... QIAP+. QIAP, Mais. PEPAN, É. P+. É, o PEPA. Se hoje a gente fala de orientação sexual, de nome social, é nome social que a gente nome diz, social. né? Nome social. De nome social, de respeito, é graças a esse movimento. Então, as coisas não saíram da escola para fora. As coisas vieram da escola, da rua para dentro. Tá dentro, é óbvio. Tudo que a gente pode estudar hoje está relacionado a movimentos artísticos. Os artistas são perfeitos, assim. Todo movimento artístico é aquele que mobiliza a gente a mudar o pensamento. Seja na literatura, seja na música. Né? Você sabe que tem uma música... Tem um episódio do... Nunca viram Segunda Chamada? Vocês vão? Estão indo já por causa do horário, mas pode continuar. É um filme, Segunda Chamada? É uma série Uma do série. Globoplay. É uma EJA, uma escola pública de São Paulo, é uma EJA. Mas é uma lição de vida cada episódio, assim. E tem um que eu gosto muito. Ô, Verdinho, fala pro teu primo que eu vou com ele.
Se ele me leva. Aproveitar o baile da Tuca. Tá no Enter, tá? E esse episódio é muito legal, assim, porque é uma EJA que vai fechar porque tem poucos estudantes. E eles falam com o pessoal que vive em situação de vulnerabilidade de rua, né? Pra estudar. É com a Adriana Esteves essa série, né? Não, é com a Débora Bloch. Débora Bloch. Tá. E aí eles vão. E aí tem um professor de teatro, que é muito doido, assim, que o cara é muito gente boa. E num dos livros que eles estão estudando, um aluno se revolta, assim, né? Que esse livro não poderia ser usado na escola. E aí começa com toda essa discussão. E São Paulo tá muito frio. E aí tem umas classes, umas mesas que eles não estão usando mais e que a SEDUC, ou os médicos, sei lá o que é em São Paulo, não busca. E naquela noite, os caras que vivem em situação que se rebelaram, botaram as cadeiras todas e as mesas no meio do pátio e botam fogo. Bota fogo, claro. E aí todo mundo sai da aula e vai indo. E aí vem o diretor e diz assim, Paulo Gorgulho, não sei, alguma coisa assim. Isso, é Paulo Gorgulho, isso mesmo. Mas o que é isso? E aí a professora Cadê disse, tu não queria te desfazer dessas... Nada mais justo. E aí vem esse guerreiro, esse aluno que não gostou da obra, e diz assim, ó, vamos aproveitar e vamos botar fogo também nesses livros que não valem nada. E aí, gente, eu me arrepio, assim, os professores começam a dar uma aula no meio daquele fogo ao redor. E aí eles começam a contar de que por muito tempo, por muitos anos na história, os livros foram queimados. Não é? Poucas pessoas tinham acesso. Se vocês forem ver o Nome da Rosa, é Nome da Rosa ou Nome da Rosa? O Nome da Rosa. Né? Tinha veneno nos livros, né? Porque só poucos poderiam ler, porque livro é conhecimento. Né? Então, na Inquisição, os livros foram queimados, né? Se a gente tem muita coisa escrita. Tem um filme que eu vi na faculdade, Fahrenheit 700, 300 e pouco, eu não me lembro agora, porque a escala térmica lá nos Estados Unidos é Fahrenheit, não é Celsius que nem a nossa, né? Então é o ponto de ebulição da água em Fahrenheit. Eu não me lembro o número agora, mas é Fahrenheit alguma coisa que era justamente, não sei se tu já viu esse não vi. É um filme bem experimental, assim, tipo, num futuro distópico, onde o livro é proibido. É. Só a televisão fala a verdade. Então é um filme dos anos 60 que projeta um futuro e a grande sacada do filme é essa, que todos os livros ou já foram queimados ou estão em processo... no processo ali de aquisição, diz que os árabes é que salvaram, né? Graças a eles a gente tem coisas para guardar, assim, porque muita coisa foi queimada. Sim. E se tu não tem livro, tu vai viver aquilo que o Gabriel está trabalhando. Gabriel, né, Gabriel? Isso. Né? Na oficina dele, que são as fake news. E aí cada professor vai falando um pouco, e aí esse que de teatro diz que teve uma música, né, do Chico Buarque que foi proibida por 8 anos. E aí eles terminam a cena, e aí os alunos perguntam que música. E eles terminam a cena todos cantando. Apesar de você, amanhã há de ser um outro dia. Então, gente, isso é lindo. Se não somos artistas, o que seríamos de nós? Então, escutem coisas diferentes, olhem, né? Para mim, o Emicida, quando fez o álbum Amarelo, aquilo ali é uma história. Mano, aquele álbum é perfeito, perfeito, perfeito. Eu trabalho o Emicida com eles na aula. E é o melhor show que eu já fui na minha vida. Meu Deus. Eu não fui. Ele esteve aqui em Porto Alegre, eu não fui. Me arrependo. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Mas ele trabalha ali, a gente só vai ouvir falar e resgatar a Lélia Gonzalez, que é uma das poucas mulheres negras que a gente tem, filósofas no Brasil, com o Emicida. Né? A Angela Davis diz, o que vocês querem comigo se vocês tiverem Lélia Gonzalez? Gente, até o álbum o Amarelo, muita gente nunca nem tinha escutado. Eu fui falar em Lélia Gonzalez, fui estudar ela no doutorado, enquanto ela deveria estar sendo estudada na educação básica. Há muito tempo. Fahrenheit 451. Manda pra mim no... É isso aí. Tem no YouTube. Eu acho que na época da faculdade, eu me informei agora há pouco tempo, né? Eu acho que ele tem no YouTube. Mas tu te formou na FURG? Na URGS. Na URGS. Eu me formei na URGS. Eu estudei na FURG, eu fui aprovado na FURG em 2002 pro curso de biblioteconomia. Errei o curso só, né? Mas aí eu cursei 2 anos e meio. E aí surtei, obviamente, porque não era pra mim, né? E aí larguei, e aí vim pra Porto Alegre, fui embora, morei em Uruguaiana há 5 anos, aí vim pra Porto Alegre em 2010, e aí em 2012, com 31 anos, eu fui aprovado na URGS pra fazer teatro, sou licenciado em teatro hoje. Mas Rio Grande, Pelotas, é o exemplo disso, sabe? A gente tem escola, né, lá, Salesianos, né? Tem o Leão. Tem. E
Leão 13, o nome é lindo. Hã? Lá onde ele morou? Você É. Sim, Leão 13. tá. Tem. E assim, ó, Rio Grande, Pelotas, como eles têm, tanto Rio Grande quanto Pelotas tem faculdade, tem universidades públicas, tem institutos federais. Não, e o grupo de lá é muito diferenciado. Os professores, tu tem pós-doc, então tu tem um lugar. Cara, que a gente tem uma federal, né, com 2 campos. A gente, claro, acho que nos últimos governos anteriores a esse se ampliou significativamente os institutos federais, mas a gente tem o Instituto Federal em Viamão, né? Mas tu tem um lugar que por isso tem Pelota e Rio Grande do Sul, todo mundo estuda lá. É. Sabe? Tu vai falar com os professores, eles são pós-doc, já fizeram mestrado, doutorado. É muito mais acessível. Acho que é por ser menor também, né? É, mas imagina se nós tivéssemos Demanda menor. universidades, campos. Mas olha o nosso interior aí, quanta cidade não tem? É. Daí quem vai lá e domina? As pagas, né? Que é mercado. Hoje é mercado ter uma universidade, uma faculdade, um centro universitário, principalmente com os cursos EADs, que saem muito barato. Tu falou no Emicida e tem uma frase dele numa música que eu não vou lembrar o nome da música agora, mas que ele fala assim, ó, se a sociedade vem de Jesus, por que não ia vender rap? E é a mesma coisa, se a sociedade vem de Jesus, a sociedade vem de Boa Esperança, educação, eu acho. a sociedade pode ser, a sociedade vende. Não. E tu... E aí a gente ia entrar agora num lodaçal aqui, num espinhento bem grande, mas por uma questão de tempo, Ana, tá? Eu vou ter que te agradecer a tua participação, tá? Vai fazendo as honras aí que eu vou buscar um negócio. Tá. Foi uma honra te receber aqui. Te acho uma mulher muito inteligente, aprendi muito contigo. Sério, assim, eu fiquei assim, só concordando assim, nossa, essa mulher é muito inteligente. Muito obrigada. Guria, obrigada. Muito obrigada por ter tirado esse tempinho, né? Tava numa reunião, se atrasou, né? Mas muito obrigada, eu agradeço. E é isso. Esperar. E a gente quer te deixar Tem uma canequinha. Achei muito então tri. leva uma canequinha nossa pra casa. Me sentindo Jô Soares. Tá, Que Deus o tenha. Que Deus o tenha. É a nossa inspiração, né? Todo mundo que fala com comunicação, arte e comunicação é Jô Soares, não adianta. Ana, faço minhas as palavras da Jennifer. Foi um prazer muito grande ter te conhecido na semana que a gente teve espero que tu venha mais vezes aqui para nos dar esse curso. Essa tua visão ampla, porque eu sempre falo isso, a gente tem que ter uma visão ampla do problema para poder ter a visão micro depois. A gente precisa ter o macro para depois focar no micro. Então tu é uma pessoa que tu tem essa visão do macro, essa visão de sociedade, e aí em função disso tu consegue ter essa visão mais micro, que é a visão da educação, nesse nosso nicho de educação assim, e fazer o trabalho que tu faz. Muito obrigado de coração, espero te receber mais vezes aqui, pra gente conversar mais sobre mais coisa, que tem muito mais coisa na pauta aqui que não deu tempo. Eu acho, sabe o que é legal de fazer uns podcasts sobre livros? Discutir, sabe? Fazer as pessoas... Metade dos livros que eu li na minha vida porque alguém me disse assim, ó, isso é muito legal. Daí tu fica, sabe? Querendo que os outros leiam. Querendo que os outros leiam. E dizer pra vocês que eu curto muito, acho que didaticamente às vezes eu tenho falhas, assim, porque as pessoas me chamam esperando modelos, assim, né? Que nem aquele dia na nossa reunião, tipo, um modelo de planejamento. Cara, eu não vou levar um modelo de planejamento, eu preciso que esse professor pense para depois planejar. Né? Minha função, assim, o que eu mais desejo hoje é poder desconstruir algumas coisas, fazer pensar. E tu começaste falando, né, que te chama a atenção a questão do sistema prisional. E eu estava fazendo meu prólogo, achei tão bonita essa palavra, nem sabia que isso existia, né? Da minha tese. E eu comecei falando do último, né? Isso para encerrar mesmo, assim. A última cena, que foi umas 2 semanas atrás, ou 3, quando aqueles policiais levaram a pessoa que, né, tinha cometido algum delito, alguma coisa, para passar antes no hospital, como se fosse estivesse um pau de arara, assim, amarrada nos pés e na cabeça, né? E aquilo mexeu comigo e reforçou eu poder explicar para as pessoas, porque elas perguntavam por que o sistema prisional não tem nada para fazer, né? Porque é justamente por isso, né? E ali, gente, meio Hannah Arendt, assim, né? É a banalização do mal. Não é que aqueles policiais são ruins. A questão é de que a gente banalizou o mal. A gente vai lá e cumpre ordens. A gente desumaniza o que deveria ser humanizado. A gente trata essas pessoas como são bichos. E, óbvio, quando elas saírem dali, elas vão tratar as pessoas como elas foram tratadas. Então, o que a gente precisa pensar nesse país, não só sobre educação? Enquanto a gente tiver aqueles que têm direito e os que não têm, enquanto a gente pensar que uns merecem e outros não, a gente não vai caminhar para frente. A gente sempre vai caminhar para trás. Se me falasse há 5 anos, 6 anos atrás, que todo esse movimento reacionário,
né? De que nós teríamos uma ministra da família que diz meninas usam rosa e meninos... Eu ia rir, ia dizer, capaz, Jamais. isso nunca mais vai acontecer. E olha o que a gente viveu. E é um movimento muito grande, né? Porque são aqueles que querem manter, de manutenção do sistema e do poder. Enquanto tá bom para mim, com perdão da palavra, mas vou encerrar o podcast falando quem está à margem. Obrigada, eu adorei. Achei bem fácil até. Muito bom, muito bom. Vamos marcar mais outros encontros. Tá? Vamos fazer um de leituras. Vamos leitura. discutir filme, tipo Fórum Cine, assim, sabe? Daí a gente aguça esse povo lá. Tudo é válido. Então é isso, gente. Chegamos ao fim de mais um episódio. Espero que vocês tenham curtido o bate-papo com a Ana, tanto quanto eu e o Rodrigo. Ótimo, então até o próximo. Se você gostou, curte, comenta e também já deixa sugestão quem que vocês querem aqui embaixo. Aquela velha história, se não gostou, fica na tua. Não comenta, não fala nada, só passa. E deixa o like, porque não custa nada, deixa gente. o like dele. Mesmo não tendo gostado, deixa o like aí, que aí o YouTube entende que a gente tá fazendo um trabalho bacana e espalha nós aí pra mais É isso, pessoas. até o próximo. Obrigado, Beijo. beijo, tchau, tchau.